E aí, bora saber tudo sobre o bioma mundial tundra? Vem comigo! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai falar sobre o bioma mundial tundra. Vamos ver fauna, flora, suas características gerais. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que eu prometo trazer para vocês as aulas mais completas, cheio de esqueminha para vocês. Bora lá então! Pra gente ver primeiro, a gente tem que saber o que é essa tundra aí, né? A tundra, então, é um bioma mundial, basicamente uma placa de gelo com cerca de 10 mil anos, a mais jovem entre todas elas. Ela vai apresentar um relevo plano, com pouca vegetação, geralmente sem árvores, tá? Ela fica em alguns países como Canadá, Sibéria, Groenlândia, Rússia, Ásia, Finlândia, Alasca, Estados Unidos e Escandinávia. Dá uma olhadinha aí no mapa mundi para vocês verem onde que eu tenho a presença deste bioma, ali marcadinho em azul, tá? Azul escuro. Características gerais desse bioma. É o bioma que vai apresentar a temperatura mais baixa de todos eles. A sua precipitação também vai ser muito baixa, ou seja, baixa ocorrência de chuvas. A decomposição vai ser bem lenta nesse bioma, né, devido às suas características. Baixa biodiversidade, se a gente for comparar com todos os outros biomas, como uma floresta tropical, por exemplo, ou como uma floresta temperada, a biodiversidade deles vai ser bem mais baixa. Eu tenho em torno de 10 meses de inverno e 2 meses de verão, então 2 estações. É o maior bioma terrestre, se eu não me engano, ele ocupa 1/5, né, do globo. E ele tem ali a sua superfície coberta por neve, que tem uma grande importância, já que ele reflete os raios solares e mantém a temperatura desse bioma. Quando eu falo de fauna, eu estou falando de alguns animais que eu encontro nesse bioma. Que animais são mais frequentes ali? Eu tenho renas, raposas, lebres, insetos, bois almiscarados, né, que a gente vai ver depois ali, ó. Na verdade, vou pôr agora, olha as fotinhos aí. A gente tem várias espécies que vão habitar esse bioma e muitas delas acabam migrando para outras regiões à busca de condições mais favoráveis à sobrevivência. Então, por exemplo, lobos, aves, ursos polares, por exemplo, migram dessas regiões para as outras. Répteis e anfíbios são muito raros a gente ver devido às suas condições, né? Todo mundo sabe que répteis e anfíbios não conseguem manter a sua temperatura corporal. E como esse é o bioma mais frio de todos, a sua existência fica muito rara ou praticamente não existe, tá? Algumas adaptações que esses animais têm em relação a esse bioma. Então eles têm pelos espessos sobre a pele. Então, por exemplo, os bois almiscarados, eles vão apresentar 2 camadas de pelos, uma menor e uma maior, que vai caracterizar então a manutenção da sua temperatura corporal. A gordura sobre a camada de pele também muitos deles vão ter, né? Essa camada até mais larguinha, né? Maior do que em outros animais. Eles possuem a camuflagem, então muitos desses animais, os que não migram, por exemplo, eles alteram a sua estrutura corporal ali, trocando os seus pelos para se camuflar com o ambiente. Então eu tenho as lebres, eu tenho os lobos, eu tenho os ursos, eu tenho vários outros animais ali, né, as raposas, por exemplo, que vão trocar a sua pelagem, né, durante a estação de inverno. Eles também têm a capacidade de hibernar, né? Eles literalmente entram num sono profundo e eles reduzem o seu metabolismo quase a zero. Batimentos cardíacos baixos, frequência respiratória baixa e a sua temperatura também abaixa. Vegetação. Quando eu falo da vegetação, o que eu vou encontrar lá? Boa parte do ano o solo fica congelado, né, nesse bioma, o que eu chamo de permafrost. Quando chega lá no verão, a parte superior do gelo derrete, porém uma camada abaixo ela fica permanentemente congelada, por isso que eu falo permafrost, só a parte de cima que vai derreter. E isso vai permitir o crescimento de ervas floridas, gramínea, né, e que vai atrair vários animais. Algumas paisagens chegam a ser muito bonitas. Eles vão possuir muitas espécies de líquens, né, associações. Vão ter muitos musgos, que são os pioneiros ali em questão das plantas, né, lá do grupo das briófitas. Vai apresentar capim, a gente vai ter pequenos arbustos, mas nada muito maior do que isso, tá? Principalmente, esse crescimento ele vai ser nos 2 meses que eles têm de verão.
não vai apresentar árvores devido àquelas condições extremas de temperatura, e o solo também, por ele ter o permafrost, por ele ser congelado, ele impede o desenvolvimento de raízes mais profundas. Então só plantas de pequeno porte, como briófitas, por exemplo, tá? Tem algumas angiospermas também ali, pequenas, que se desenvolvem naquele local. Para isso, as plantas desenvolveram algumas adaptações, como, por exemplo, plantas rasteiras, né, menorzinhas, de pequeno porte, que não vão sofrer tanto com a questão do vento, do frio. Elas têm um ciclo de vida mais curto, né, já que esse bioma apresenta essas condições tão extremas, e é claro que grande maioria se desenvolve no verão. Algumas espécies têm capacidade ainda de se manter vivas ali mesmo naquele ambiente congelado, tá? As suas folhas, elas são adaptadas para esse clima frio, então elas vão ser menorzinhas, elas vão evitar a perda de água para o ambiente e algumas delas vão ter um crescimento mais lento. Esse bioma, por ser um bioma basicamente formado por um grande bloco de gelo, ele é muito afetado, por exemplo, pelo aquecimento global, que vai o quê? Derreter esse gelo, diminuindo a área de caça, a área de reprodução, diminuindo a quantidade de espécies, né? Elas podem acabar competindo por território, por comida, fora as alterações diretas com o ecossistema, a relação, né, dos seres vivos com o meio ambiente, a relação entre os seres vivos e desse meio ambiente com os ambientes próximos a ele. Então eles são muito afetados. É isso, galera. Obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e fiquem aí com o esqueminha. Beijo no coração. Tchau!